A gente precisa acabar com o foro privilegiado, isso é um absurdo que existe no Brasil, onde eu sou melhor do que tu, Márcio, isso não faz o menor sentido. Eu sou um funcionário do povo, como qualquer outro, então eu ter foro privilegiado não faz sentido. Serve só para que políticos ruins tenham a proteção do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero essa proteção, eu quero ser um cidadão comum. O senhor considera que não é necessário regulamentar o uso das redes sociais? E eu gostaria também de acrescentar um outro tema que é bastante caro à oposição, que tem a ver com essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, que é a relação entre os poderes, especialmente entre o poder legislativo e o poder judiciário. A oposição também pensa em projetos que alterem a composição e a forma de atuação do Supremo Tribunal Federal? Bom, respondendo à tua primeira pergunta, eu acredito que não é necessário regulamentar, até porque já existe a regulamentação, já existe o Marco Civil da Internet, já existe, se alguém me ofender na internet, eu já posso processar, como já processei diversas vezes. Então, dizer que a internet é uma terra sem lei é uma falácia mentirosa que não se sustenta perante os fatos e as leis que existem no Brasil. O que se quer com este projeto, claramente, é trazer uma censura, né, se criar um comitê para dizer o que pode e o que não se pode falar, sem contar que as redes serão responsabilizadas pelo que os seus usuários vão falar. E isso, basicamente, é para colocá-las para correr do Brasil. Com certeza as redes não vão continuar no Brasil. Então, a seriedade que a gente tem que tratar desse tema é enorme. Sobre a tua segunda pergunta, obviamente que a gente vem vivendo hoje no Brasil é um desequilíbrio do poder legislativo perante os demais poderes, né? Quando lá foi pensada a República, os três poderes deveriam ser harmônicos entre si e servir e terem também os seus contrapesos quando houverem excessos. Infelizmente, na pessoa do Rodrigo Pacheco no Senado, a gente vê uma pouca, digamos, vontade de colocar freios em absurdos que vem acontecendo. A gente teve três casos recentemente que realmente acabaram chamando muita atenção. O líder da oposição, Carlos Jordi, teve seu apartamento, sua casa invadida. Enquanto ele dormia com sua esposa e sua filhinha de 1 ano, a Polícia Federal entrou no seu quarto, isso eu ouvi diretamente dele. Sua esposa estava de baby doll, a sua filha começou a chorar. Tudo isso baseado numa foto fake, uma foto que foi modificada, dando a entender que um cidadão estava nos atos de 8 de janeiro, e numa conversa ali que o cidadão simplesmente chamou Jordi de meu líder, uma linguagem que a gente costuma usar, inclusive na cama. Então não faz o menor sentido. Sobre o Ramagem, o Carlos Bolsonaro foi baseado a operação em um print também desconexo com a data que o Alexandre de Moraes deu a entender que teria acontecido, ou seja, quando eventualmente aconteceu tal conversa com o Ramagem, melhor dizendo, não estava sequer mais na ABIN, então não faz o menor sentido o que aconteceu. E a gente vê essa série de coisas acontecendo que realmente precisam ser paradas, né? E como a gente pode fazer isso? Através do Poder Legislativo. Claro que a oposição tem sim projetos prioritários, a gente precisa terminar com as decisões monocráticas, o que já foi aprovado inclusive no Senado. Então a gente tem sim algumas pautas para serem votadas que têm a maior urgência, porque esse desequilíbrio que a gente está vivendo do Poder Legislativo perante os demais poderes, ele só enfraquece a nossa democracia, afasta investimentos e no longo prazo acaba trazendo problemas para o Brasil que não são solucionados de forma fácil. Eu te confesso que na história, desde a redemocratização, eu nunca vi uma situação como a que a gente está vivendo hoje, onde a Polícia Federal, em perseguição a pessoas da oposição, acaba, por exemplo, fazendo o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, onde é aberto um processo para investigar se ele importunou uma baleia. Ora, vamos lá, né? A gente tem dezenas de processos de corruptos que deveriam ser julgados no Supremo Tribunal Federal e não são julgados. Por que será? Então, antes de a gente se preocupar com a importunação de uma baleia, vamos se preocupar com quem está desviando o dinheiro do povo, que isso sim é bastante preocupante no meu ponto de vista.